definir o processo e o procedimento. Acima de tudo, a gente tem que saber do cronograma. Isso seria o mais rápido possível. Mas há algumas questões, por exemplo, que a gente fez pergunta no primeiro dia também, e esses mapas estão aí, e a gente não tem nada explicativo delas. Você comentou das centralidades agora. Tem um mapa de centralidades que existem e centralidades que vão ser fomentadas, como vocês chamam. Não está definido, em nenhum lugar eu vi a definição do que a CEPLAMA está considerando como centralidade. A segunda coisa é assim, as centralidades existentes, eu não senti, não vi nenhuma análise delas. Se tem uma análise de como elas surgiram, por que elas ocorreram, o que fez elas acontecerem, independentemente não tem essa análise. As que vão ser fomentadas, também por que não tem uma explicação, por que elas estão naquele lugar e quais são os objetivos. Porque aqui tem um comérciozinho que pode crescer, o que vai acontecer. Muitas vezes não é isso que define uma centralidade. Então essas definições, por exemplo, faltam. Isso é uma coisa que dá para. A gente já não tem esse conceito. Isso eu acho que entra um pouco em choque com que centralidades e cidade compacta são coisas muito parecidas. Né? Quase praticamente, a gente pode dizer, tem o mesmo conceito, não uma cidade como um todo, mas regionalmente é praticamente a mesma coisa. É um pouco diferente do conceito de DOT ao longo da linha, como você está falando, porque o DOT, aquilo que a gente comentou, hoje já se pode verticalizar todos os eixos viários que eles estão colocando. O zonamento é 11, 12 e 13. Com coeficiente 1.6, 1.8 para a zona 12, para a zona 11, para a zona 12 dá 2.6, 2.8, para a zona 13 dá 3.6, 3.8. Quer dizer, já pode. A partir do plano diretor, coeficiente único na cidade, isso vai deixar de existir. Né? Você, para poder verticalizar índice 2 ou índice 4, você vai ter que pagar outorga onerosa. Se hoje já se não verticaliza, e é de graça, vamos dizer, você acha que vai se investir nisso? Quer dizer, há também uma equação que eu não estou vendo essa amarração dessa solução. Segundo, que não é só os eixos, que se você for ver o mapeamento deles, também não está um mapeamento assim totalmente preciso. Eles riscaram aqui, vai ser vermelho. Aí não é bem ao longo do eixo, porque o que eles estão falando dentro? Que é um raio de 300 até 400 metros em volta daquilo. Então como é que isso vai ocorrer? Né? Isso é que o que foi apresentado para vocês foi um mapa pequeno, mas isso a gente está colocando no layer. E se a gente der um desse tamanho, você enxerga quais são as quadras, quais são... eu sei. Lógico que existe, gente. Então, isso, por exemplo, isso são coisas que eu acho que seria interessante a gente detalhar, exatamente para a gente começar a nível de comunidade. Essa região está se propondo isso, que as pessoas querem saber. Exatamente. Então, nesse detalhe é que a gente tem que entrar, nesses conceitos é que a gente também precisa saber, porque a gente não tem esses conceitos. Os conceitos tem sim. Talvez não a versão que você leu, mas se você olhar lá, tem mas eu acho que cabe a gente tem o que são discutir. centralidades, são as eu existentes. Não, mas é um conceito. Não, eu sei, acho que você não entendeu o que eu falei. Tem um conceito geral. Mas o que está apontado, por exemplo, eu acho que requer uma análise do que são e os que vão ser fomentados também. Isso não. É isso que eu estou falando. Então, nós estamos construindo alguns pontos. Eu acho que isso seria legal. Não é uma situação. Não estou falando de ponto. Estou falando que isso é uma coisa que tem que aparecer. Inclusive, eu acho que deve ser apresentado, é só mostrar a minha colocação. Deve ser apresentado os estudos que fundamentaram toda a criação desses conceitos, entendeu? Porque em razão desses estudos, pressupõe-se, esses estudos pressupõe-se que se considerou essa questão de mobilidade, questão de perspectiva de projeção de população, de saneamento, de demandas, enfim. Então, essas questões,
eu acho que são necessários serem apresentados. Leva isso sim, sempre em consideração. Não, sim, não, mas estou dizendo que isso está fundamentado. Tem que estar um pouco mais mastigado para o conselho. tentando, O conselho precisa ter isso um pouco mais mastigado. Tá certo. Temos 3 inscritos, Alain, Tereza e Dr. Leôncio. Alain. Eu queria sugerir que a gente convidasse a coordenadora a fazer uma apresentação técnica para a gente, não a apresentação da participação coletiva, aberta e tal, mas específica sobre os conceitos e os porquês. Acho que a gente ganharia muito tempo para daí sim a gente fazer uma leitura já sabendo um pouco mais das intenções da equipe técnica. Então, não sei, eu acho que poderia ser um convite para todas as reuniões do CMDU, se ela puder participar, ótimo, nas que ela puder, e fazendo apresentações. Nós temos no dia 7 já marcado. Dia 7? Dia 7 de dezembro. Tá. Nós temos ainda, podemos A gente fazer pode marcar uma extraordinária. Semana que vem, por exemplo? Uma extraordinária. Não, semana que vem não, porque tem feriado. Tem feriado, mas pode ser na terceira Mas semana. tem que ser uma reunião exclusiva para isso. Pauta única, definição das metodologias e dos propósitos do Tá, só ver. E a gente poder olhar essas cartografias com mais precisão. Exatamente. Né? Porque o que foi apresentado no PDF é muito assim, a gente não tem a precisão. Abre aqui na tela. Tá? Quem entende não sabe, quem pra não sabe apresentar. então não sabe, menos ainda. Você olha aquele mapa e fala onde eu estou. Tereza. Deixa eu lá. Hã? Eu queria falar que todos esses vídeos, todas essas discussões estão no YouTube. O do dia 19 do 10, 31 do 1, 1, 3 e 4 do 11. Eles já aparecem para mim quando eu ligo lá. Tá assim, Aparecem CEPLAN, todos, Todos, na sequência. CEPLAN barra plano diretor, tal. E o da Câmara de ontem já subiu também. Chama, mas aí é o nome deles, Câmara YouTube, eu acho. Aliás, Tereza, eu queria aproveitar e te parabenizar por esse trabalho que você faz. Obrigada. Muito importante. Obrigada. Inclusive, as reuniões que eu faltei, eu assisti pelo seu registro. Pelo YouTube? É bom, né? Quem não Beleza, consegue melhor, subir. É a maior youtuber de Campinas. Quem não consegue subir no 19, né? Pode assistir lá de baixo. Podia passar o vídeo, entendeu? Não, precisamos evoluir, passar o vídeo. Fazer um Era isso, Tereza, Tereza, era isso? Era só isso, meu São é. online. Dr. Leôncio. Bom, eu estou O pessoal ouvindo fica aí todo a negócio. discussão de internet, ideias, isso mas eu acredito que está faltando uma linha de foco didático. Então, é preciso, eu sugeriria o seguinte, que a presidência nomeasse um grupo aí de 2 ou 3 pessoas e possam elaborar um programa de trabalho. Eu acho que, primeiro, reuniões mensais do CMDU não vão ser suficientes para você nem ler o que vai estar aí. É preciso ou compor grupos menores para acompanhar a análise de tudo, ou marcar reuniões extraordinárias mais frequentes. Então, esse grupo de 3 ou 4 pessoas faria um esquema de como transformar essa discussão numa coisa didática e fazer com que todos entendam o que está aparecendo na tela. Fazer uma coisa aqui projetada com os elementos que já existem e a coordenadora, ou ela, ou alguém que ela designe, ela vem para ajudar a apresentar as coisas que estão na tela. E nós vamos caminhando assim. Eu acho que é a única solução. Porque senão a gente fica todo mundo falando, não vou a lugar nenhum. Então, Eu acho que isso daí seria importante. No início, a Anitta comentou que ainda não deu tempo, eles estavam hoje tentando fazer o cronograma, fechar um cronograma. Então, eu acho importante a gente esperar um pouquinho, uns dias mais, que estão trabalhando incessantemente, para fechar esse cronograma e, a partir do cronograma, apresentar os conceitos para a gente fazer em conjunto. E a gente já se programa Esse programa conforme o programa. Não adianta você me deu trabalhar separado de um esquema e a secretaria do outro. E isso, tenho certeza até, que
não vai ter problema algum da Secretaria Até colaborar. vocês têm uma previsão para o término desse cronograma? Nós vamos tentar fazer, nós começamos hoje, amanhã nós vamos tentar fechar. Não sei se a gente consegue fechar. Denise, A uma gente vai coisa que tentar é fechar. importante no programa, não só as datas tipo, das reuniões da comunidade, mas, por exemplo, uma coisa que ela comentou, quando que eles pretendem apresentar a primeira minuta da lei? Aí a gente O vai cronograma ele ter já tem uma metodologia de trabalho. não Não é só o programa das reuniões. uma sequência de datas. Mas é assim, as terminar a pautas. tabela de subsídio até a data tal. Não, isso nós Começar. temos. Então isso é Então, importante. só que a gente está pedindo que assim, essa parte de comunicação com a sociedade que seja feita por uma equipe que tenha uma metodologia, que tenha alguma coisa, entendeu? Porque a gente não está dando conta de fazer a parte técnica mais essa parte. A gente pede desde o começo que isso seja feito. Né? Não sei se nós estamos conseguindo, nós estamos errando toda hora, mas o nosso termo não adianta, entendeu? Então nós estamos fazendo um cronograma técnico e estamos fazendo um cronograma incluindo essa parte. Só que essa parte ali, a gente está imaginando que vai ser contratado uma assessoria, alguma coisa, para fazer essa parte com a sociedade. Lógico, a nossa ajuda e tudo mais, mas vai ser. Então, assim, fica difícil a gente dar um cronograma dessa parte de coisa, porque... Não, sim. Por isso que nós vamos dar, vamos dizer assim, não vamos dar detalhado esse cronograma, pelo menos num primeiro momento. Por quê? Porque depende dessa assessoria trabalhar junto para desenvolver um pouco mais, um pouco menos em dados, tá? Mas a nossa previsão é, pelo menos, que mês, como, primeira quinzena, segunda quinzena, já vai estar isso, ou vai para lá, ou vai para cá. Mas o cronograma, por exemplo, de trabalho de vocês, você já tem, né? Sim. Então, isso é uma coisa que A gente vai fechar. seria interessante até de a gente saber. Sim, a gente vai fechar. Porque, na verdade, A o que gente não vocês tem estão fazendo é a gente uma está questão montando. de participação em geral. Exatamente. Né? Então, aí já envolve outras coisas. Mas só para a gente, acho que seria interessante. Agora, o que o doutor Leão comentaram, a gente poderia, nós temos, só para a gente aproveitar, nós temos a quarta-feira, dia 23. A próxima quarta-feira é dia 16, logo depois do feriado. Vai ser meio complicado para o pessoal. E tem o Concidade. E tem o Concidade, né? Dia 16, já marcaram. Então, dia 23 do 11, vamos fazer essa reunião com conceitos e o que a gente poderia pedir, talvez até 23 do 11, é a outra quarta-feira. Tá? Há condição? Ah, sim, sim. Dia 23? Dia 23, para todo mundo, não haveria um problema. A gente faria essa extraordinária para a gente discutir exatamente os conceitos. Isso que a gente estava falando, de apresentar algumas coisas. Eles já vão ter o cronograma, se a gente Da vai equipe ter técnica. cronograma. Convida a Érica, mais alguém chega. Eu sugiro que antes de começar a discutir alguma coisa, nós mostremos a todos aqui como é que a gente acessa esses dados via internet. Como é que entra lá, o que aparece, quais são a possibilidade de intervenção, de acesso, como é que a gente faz para contribuir. Eu acho que isso é importante antes de a gente começar a discutir o mérito das coisas. Certo. Mas a gente pode ter até mandar ferramenta. por e-mail, a gente, se quiser, eu posso, a própria secretaria, acho que é até mais fácil, montar a instrução, sabe? Clique no site, entra no site, faz um passo a passo. Isso, E aí manda pra porque todos daí vocês, a é gente mais fácil. começa a olhar, Sim, é como importante. todo mundo Acho ótimo, olhar a porque mesma daí eu coisa, divulgo. com explicações. O que falta é didática. Nós que não somos super Na urbanistas, realidade, né? acho que falta Os cadastrar, né? promotores as é que nos pessoas. passaram a perna. Tem que ter cadastro. Exatamente. Minha Flávia, Sim, você cadastrar. também tem Então, só essa preocupação com esse informação. cronograma, porque daí você não está aí. A partir do dia 15 da semana, tem todo janeiro. Não, o cronograma, na verdade, é o que a gente está perguntando, porque é um cronograma que houve um comprometimento público lá, com uma participação mais ampla em geral. A gente tem até que saber disso para poder fazer. Mas o cronograma, por exemplo, de trabalho deles, da CEPLAN especificamente, que diz mais respeito a nós, é uma coisa que a gente pode até compatibilizar com, de repente, com as nossas reuniões, dependendo do que for conversado ou não, né? Para a gente ganhar também, otimizar mais o tempo.
Eu acho que isso seria interessante. Porque vão ter essas outras de participação em geral, com cidade, parte, Condema, vai juntar todo mundo como foi as reuniões do Salão Vermelho, juntou todo mundo lá. Então, mas nesse sentido. Agora, podemos definir já, até uma conversa para ficar mais objetiva, uma conversa sobre o detalhamento um pouco maior, né, desses conceitos e dessas definições, né, do que ela está falando. Porque ficaram algumas coisas assim que às vezes não falar, mas acabou repercutindo. Né? Cada parada, por exemplo, do sistema viário vai virar uma centralidade. Isso não é bem assim. Não é cada parada. Cada ponto vai virar uma centralidade. Não vai ser bem assim que isso vai ocorrer, talvez nem ocorra. Né? Então, mas isso foi falado. Então isso, de repente, entra em choque com a coisa. E a gente precisa entrar em cada um desses. Não ficar na generalidade. As estações, sim, são consideradas centralidades. Os pontos de parada não quer dizer que vão ser centralidades. As estações. As estações, sim. Mas as estações, não é toda parada que é uma estação. Existe um conceito diferente do que é estação e do que é ponto de parada. É a mesma coisa, é você fazer uma comparação hoje com um terminal e um ponto de ônibus. Você não é todo ponto de ônibus que tem toda a estrutura do terminal, mas você tem o terminal. Que eu vamos sei, dizer assim, mas aí você pega o BRT, entendeu? você pega o BRT, você vai ver os pontos de parada, aí você vai fazer o quê? Cada um vai virar uma centralidade? Não, eu sei, mas isso foi o que passou, entendeu? A gente consegue entender, mas isso foi o que passou. Então essas coisas precisam ficar claras, né? E mais que isso, Fábio, quer dizer, não é apenas dizer as estações ou o ponto são centralidades. Isso é genérico. A gente precisa, em cada uma delas, lá, quer dizer, ir aprofundando os nossos estudos, em cada uma dessas estações, a gente entender, aqui é diferente dali, é diferente de lá, é diferente. Cada uma vai ser uma realidade. Né? E elas vão precisar ser discutidas minimamente. Se vai discutir lá no local, e aí entra a metodologia, se vai discutir esses detalhes com a população lá no local e eles vão poder opinar, que é o ideal, né? Seria o ideal. Se vamos discutir aqui, aí já vou entrar outro cenário. Mas esse trabalho de ir e descer e ter mapas, ele vai precisar acontecer. Porque senão é um argumento que rolou aqui, eu acho que tem. Márcio. Da participação, ela é um fundamento para esse plano poder ser válido. Daqui a 5 anos, um novo prefeito, uma nova realidade, agora vamos mudar. Não, peraí. Vai mudar a regra do jogo. 2 anos vale discutindo. Isso, vale aquilo, né? A gente passou 2 anos discutindo. É mais barato até pra gente, paga a conta. Pode mudar, porque verdade. As coisas mudaram, mas não porque o prefeito quer, porque o secretário quer. Né? Então, esse pacto social, ele só vai acontecer se tiver discussão. E para ter discussão tem que ter informação. E para ter informação tem que estar publicado. E tem que ter metodologia. A continuidade dos planos só resolve com a nossa agência de planejamento, agência de organismo diferente de negócio, enfim, uma coisa em que a própria comunidade possa influir nas decisões do prefeito. Afinal de contas, se houver o conceito de pacto, quem garante a continuidade das coisas é a sociedade. Que pactuou, porque os políticos vão mudar, vão jogar com os interesses sempre. O pessoal de Barcelona esteve aqui há uns anos atrás. E eu perguntei para eles, mas como é que vocês conseguem fazer valer a continuidade desses planos? Existe uma lei forte aí que prende gente que diz, não, quem toma conta disso é a comunidade, é a imprensa, é isso. Então, o plano diretor tem que ser um caderninho que cada cidadão que tem alguma influência na sua redondeza tenha no bolso. Abre, põe no seu celular lá,
Né? E é por aí mesmo. E esse organismo vivo, aliás, o Conselho da Cidade foi feito com essa intenção. Mas não tem jeito, porque o Conselho da Cidade não tem poder ainda. A história da agência é uma coisa. Como é que o conselho chega na ponta, né? Como é que essa informação chega porque tem todos os representantes da sociedade em todos os níveis lá. Agora, a pessoa que representa o seu bairro, a sua entidade, só tem que repassar também. Não adianta só vir para cá, ouvir, assimilar e ficar por aqui. Tem que ter um compromisso de formiguinha, de distribuindo, né, gente? Senão não há poder público que aguente, né? Você tem toda a razão, mas as pessoas têm a vida delas e trabalho também. E é um trabalho voluntário. Não, deixa eu concluir. É um trabalho voluntário. Então não é assim fácil e que aconteça na prática. Eu estou falando na prática agora, em todos os conselhos. Não estou falando de CMDU, considerar. A dificuldade de acessar, até porque já foi discutido numa das reuniões, a própria sociedade não está participando, ela está tendo dificuldade. O cidadão, ele está vivenciando dificuldades de sobrevivência às vezes. E não vai ficar dando trela a assuntos secundários, porque não são mas isso que eu estou falando. Então, se ele não tem, por mil motivos, ele não quer acompanhar, ele pode ter os motivos dele. Então, ele não pode reclamar também que não acompanhou. A prefeitura tem que fazer o papel dela. Ela está fazendo. Eu questiono. Não está. Tanto que a gente está discutindo isso. Esse é um programa de cultura. Vanessa que não é a Valéria. O mundo espera que o Vanessa governo faça Valéria. uma coisa boa. Todo mundo fica esperando. Exatamente. Começa com condomínio. Ninguém vai na reunião de condomínio. Porque espera que o síndico resolva tudo. Fácil da molecada para ir para. Bom, eu fiz uma proposta, eu fiz uma fala sugestiva. E agora eu quero fazer uma proposta de encaminhamento, inclusive se for o caso de colocar em votação, porque como conselheiro eu fiz uma proposta e eu tenho que deixar claro qual é essa proposta. Primeira proposta que eu estou fazendo como conselheiro, que a prefeitura apresente 2 cronogramas e metodologias. Um para a democracia representativa, que é essa que envolve o conselho, pode envolver o concidado numa agenda conjunta e outros conselhos pertinentes, né? E outra para a participação direta, ou seja, o que vai acontecer nos bairros e tal. São 2 agendas, 2 metodologias, 2 coisas diferentes, né? A gente pode até opinar sobre a outra, mas acho que nos compete opinar sobre a qual nós participamos, que é essa. Então esse é o ponto 1 que eu gostaria de colocar como sugestão, que a prefeitura nos apresente na próxima reunião do dia 23, 2 cronogramas com as metodologias. Aí para esta que será representativa, eu fiz uma outra proposta, que é, a partir de janeiro, a prefeitura começar a apresentar os conteúdos propositivos em forma de minuta. Por que que eu faço essa proposta? Porque eu já trabalhei com isso e fazer essa redação em forma de minuta acaba agilizando o procedimento deles, não precisa ter tudo para apresentar a minuta. É bom que eles já estão fazendo, os técnicos já estão fazendo os subsídios com a ordem, com as coisas para transformar em minuta, então está mais fácil do que eu imaginava de transformar em minuta. Por que a minuta? A gente coloca a versão 1, versão 2, versão 3 e vai editando essas versões ao longo das reuniões. E é importante que elas sejam presenciais, que os debates aconteçam com todos os conselheiros, por isso que é representativo, porque a gente tem a possibilidade de uma entidade discutir o ponto de vista da outra, né? E é do debate que às vezes a gente muda a nossa opinião. A gente entende alguma outra realidade a qual a gente não conhece muito bem e no debate a gente chega num consenso e constrói essa negociação. É diferente de você colocar uma redação qualquer, que qualquer cidadão pode entrar lá com a sua percepção, ele coloca e aí o poder público vai fazer a sua análise. Além de gerar uma enxurrada de coisa para o poder público, que só tem 3 cuidando do assunto, e fazendo, elaborando e tocando a participação, porque em administrações onde a participação de fato é estrutural, você tem uma secretaria tocando isso, pelo menos uma diretoria, e não os mesmos 3 técnicos que cuidam da parte técnica e que vai ter que cuidar da participação, que requer muito trabalho, muito tempo.
A participação são métodos, é um negócio profissionalizado, não é uma aventura, né? Porque senão a gente não consegue avançar. Fica todo mundo falando um monte de coisa, ninguém sabe quem falou o quê e não consegue construir pactos. Então, assim, a participação não é só para escutar, embora escutar seja muito importante, mas ela é para construir pactos, construir consenso, que foi colocado aqui nessa reunião o tempo todo. Então, eu tenho duas propostas, né, de encaminhamento. Uma, que a prefeitura apresente uma estrutura com método e cronograma e as pautas para o representativo, que nos envolve, e um para o direto. E no representativo que a gente faça isso a partir de janeiro em formato de minuta. Tá. E até porque o formato de minuta, quando você escreve no artigo a redação, cada vírgula ali, ou cada tempo verbal, poder e dever, muda tudo. Muda tudo. Então não adianta também a gente perder tempo discutindo o subsídio, que depois vai ser passado a limpo para uma minuta que vai virar outra coisa. Então é melhor para elas, é melhor para a gente, é melhor para todo mundo. Isso na nossa experiência. Tá. Então eu tenho duas propostas. Então, peraí, juntando com isso, a gente tem mais duas propostas aqui. Eu proponho que, se for em votação, se aprove as duas propostas dele. Tá, e tem a proposta do Alan. Lembrando que não é prerrogativa nossa, é exigido executivo. É essa que é a observação que eu queria só colocar. A gente só pedir chamaria essa proposta porque daí e nós a plausibilidade do fazemos um executivo pedindo isso. Uma sugestão que eu não posso responder pela Aí, secretaria. Alan, Sim, claro. ela falou a data do dia 23. Eu me sinto incluído na proposta dela. Tá. Então, vamos colocar alguma temática para a reunião, além dessa questão do cronograma, como Eu só acrescentaria isso aí, a questão de discutir conceito para nivelar entendimento. Entendeu? Então, todos os conceitos utilizados, se... O que a gente precisa definir, então, também para discutir conceito, quais conceitos nós vamos discutir? Aí assim, mas vamos, então os conceitos do plano, né? Não, eu sei, mas conceitos que estão sendo considerados no plano. Mas assim, eu até sugeri outros, mas em tese é isso. Não, só para esclarecer, quando você tem o formato minuta e vai discutindo lá, olha, sei lá, princípio tal, ou centralidades, o título que vai falar de centralidades, o primeiro artigo é o conceito. E quais as tipologias de centralidade. Então, quando você discute a minuta, tem que estar claro lá qual é o conceito, tem que estar escrito. E a hora de você explicar a minuta, você explica o conceito. Então, fica uma maneira organizada da gente ir fazendo a leitura e entendendo passo a passo de cada coisa. Então, assim, tem que estar o conceito na lei. Não tem que estar no plano agilizar. Tem que estar na lei. Ela fez duas propostas. Quem é a favor das duas propostas? Ele tem uma... eu queria uma colocação. Eu concordo em caminhar dessa maneira, eu só tenho mais uma proposta a caminhar, que é a gente, independente disso aí, que é esperar por essa versão já minuta, né, que a gente não sabe quando vai vir, a gente vai solicitar que venha, a gente, independente disso, começar a trabalhar, porque ele vai na linha vai na linha da proposta de já começarmos a trabalhar em cima dos documentos que estão disponibilizados. Agora, a proposta que eu estou fazendo aí, a partir de janeiro, das reuniões de janeiro, a gente discutir em formato de minuta. Eu estou propondo imediatamente. Então, aí, até janeiro a gente discute os conceitos, discute do jeito que está. Mas a partir de janeiro a gente já tem o formato minuta para discutir em cima. Porque praticamente nós vamos ter duas reuniões. 6 reuniões até o final do ano. No máximo vai ocorrer. Porque nós vamos ter no dia 23 e no dia 7. O próximo já seria dia 14 de dezembro. Não sei se vai começar a ser. A gente pode até estudar, podemos marcar, mas aí é uma questão do que vai acontecer. Mas as duas já estão sacramentadas. Então, quem é a favor das duas? Todo mundo entendeu claramente a proposta da Vanessa. Entendi, só que deixa eu falar, para trabalhar no conceito de minuta, a Secretaria teria que montar uma minuta em janeiro. Até janeiro, para janeiro está pronta. Não mas sei não se o nosso completo. cronograma tem a minuta para janeiro. É só Aí seu cronograma não está pronto, aí você põe. Mas não é põe. Ué, eu ponho. Tá pronto, você está fazendo ainda. Então não adianta fazer
do você vai mudando as minutas aos poucos. A gente tem que discutir tudo, Anitta. Seria a minuta do assunto de janeiro. É, a minuta do assunto de janeiro, não é a minuta completa. E não a O que minuta nós vamos completa. discutir em janeiro? Princípios, objetivos, função social pública, começa. Né? Então assim, você vai apresentando a minuta conforme as pautas. Você não precisa apresentar os 100, os 300 artigos de uma vez, até porque a gente não consegue discutir, não consegue nem ler. Então, vamos por partes. Não pode diretor que eu acho meio complicado, porque às vezes você tem... Não, mas aí são ajustes necessários. Mas algumas pessoas muda de lugar, outras pessoas não entendem. Não, mas aí você chega lá no fim e você fala, não, mas aí aquilo não vai ser mais... Aquilo não, mas isso no processo você vai esclarecendo, até porque o próprio jurídico muda a coisa de lugar depois. Mudar a coisa de lugar não muda a aplicabilidade da lei. O que muda é a redação do negócio. A vírgula muda. Agora, mudar a coisa de lugar não muda. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá, quem é a favor das duas propostas da Vanessa? Por favor, levante a mão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor. Quem se abstém? Eu vou abster porque eu não sei se vai dar conta de fazer isso que vocês querem. Quem é contrário? Ninguém. Ok, então está aprovado. Isso vai ser feito em formato de ofício, tá? Até pediria, se você quiser formalizar isso em um texto rápido de ofício para ser encaminhado à secretaria, tá? Aí você encaminha para a Célia passa, a gente dá uma olhada. Passo direto para a Célia? Pode passar direto para a Célia. Pode mandar a própria. Só para a gente ter, já encaminhamos. Eu acho que você tinha proposto botar como data a solicitação para que venha dia 23, né? A gente vai conseguir, hoje é 9, né? 9. Fazer isso rápido, enfim, oficiar rapidamente. Amanhã eu escrevo isso. Com certeza. Se ela conseguir, amanhã ela já pode mandar. Eu não consigo. Apesar de estar na ata, está tudo, é legal que você formule a proposta. Porque é aquela história, você está com tudo certinho, independente, vai dar um entendimento. Sobre o dia 23 também, a gente discute os conceitos, eu acho que seria interessante a gente até parametrizar o que a setora está colocando, por exemplo, nessa questão do DOT, por exemplo. Eles aí apresentam lá um raio e tal, e como é que isso vai se comportar, provavelmente nós vamos ter como é que isso vai se interligar. Né? A questão das centralidades, eu acho que seria interessante ter esse conceito, né? Do que vocês estão chamando. Alguém queria fazer alguma ponderação maior? Tem um comentário assim, eu não li, né, o documento todo, mas eu dei uma passada, o computador é bom que a gente procura as palavras. Eu estou preocupado com a questão dos resíduos, né, na cidade, o tratamento que vai ser dado a esse tema no plano diretor. A definição de espaços. É claro que tem um negócio macro que é o delta, enfim, a estação de tratamento que seja, isso é um negócio macro. E tem coisas que são mais locais, que são, por exemplo, a necessidade de ter espalhado pela cidade as cooperativas, né? Os espaços onde essas ações, essas cooperativas podem atuar. Essa coisa foi pensada, está sendo discutida, não aparece lá. Né? E que centralidades, digamos assim, que espaços porque eu estou levantando essa questão porque, por exemplo, para citar Barão Geraldo, né? A cooperativa lá se desfez há 4, 5 anos por falta de lugar onde atuar, porque o galpão era alugado pela prefeitura para eles trabalharem, o proprietário pediu o galpão, a prefeitura não consegue alugar outro, né? E nem definir outra área. Então há 5 anos não tem mais cooperativa em Barão Geraldo. Ele tem 70 mil habitantes, a conta para a cooperativa é de 15 mil. Uma cooperativa para cada 15 mil, 20 mil habitantes. Né? E distribuída pela cidade, porque não tem sentido ter uma cooperativa e caminhão. Então,
esse assunto precisa ser a questão hídrica, enfim. Não, tudo bem. Essas sugestões que você está falando, você já deu? Não, ainda não. Eu acho que isso então, mas essas pessoas têm que ficar lá depois. Gente, mas não precisa esperar apresentar a proposta para vocês darem as sugestões. Vocês podem dando as sugestões e elas vão sendo incorporadas, gente. Entendeu? Tem lá nas diretrizes e propostas, tem lá um termo link. Se você fizer o link que ela está falando, você consegue exatamente fazer esse tipo de colocação. Não tem a ver exatamente com a questão que eles estão falando lá. Porque se for esperar a gente pensar em tudo, para depois apresentar, para depois falar, mas agora vocês não pensaram nisso. Não. Vão dando as sugestões e a gente vai. Eu acho que seria depois até interessante, viu, Karina? Precisa, gente. Mas sei lá se você mandasse esse e-mail para a câmera. Pode mandar um e-mail, pode mandar. Eu fico assustada de ver tudo isso. Pode fazer. A gente tem atacado. Eu fico assustadíssima de ver tudo isso. Muitas das sugestões. Aonde estava pronto? Vai para a câmera. Das premissas. Assim vai para a câmera. E aí, aquela proposta que a Angélica levou, são todas as oficinas onde as pessoas desenharam. Então, por exemplo, eu quero um parque aqui, eu quero um parque aqui. Tá bom. Nem todos os parques onde foram solicitados foram acatados. Mas nas regiões tem muitos parques que foram acatados. Bom, vamos iniciar a sessão então de informes para a gente poder terminar nossa reunião. O Orlando queria a palavra. Eu queria passar um extenso calendário aqui, um convite a todos vocês. Eu estou em reta final de gestão à frente do IAB, então a gente está fazendo uma força-tarefa de vários eventos importantes para a cidade como um todo. Nos dias 16 e 17 agora de novembro, lá na subprefeitura de Joaquim Egídio, vai acontecer um seminário sobre o patrimônio arquitetônico e cultural da APA de Campinas. Acho que é importante a participação de todos, inclusive por conta do plano diretor e das ações que envolvem a APA. As inscrições e mais detalhes, a lista de palestrantes, etc., está no site do EB Campinas. Quem quiser, ebcampinas.org.br. É o dia inteiro, das 9 às 6 da tarde, com pausa para o almoço, almocinho lá na roça, bem gostosinho. Evento Nós já vamos parar o plano diretor. Eu vou passar a bacelinha Quinta e sexta, porque nós já temos inscrição. Tá, legal. Mas também, né? Temos que atualizar, né? Não tem jeito. Dia 22 de novembro, à noite, lá no auditório da Câmara Municipal de Campinas, a gente vai fazer uma solenidade, uma premiação em memória, um título em memória para Oscar Niemeyer. Vai vir o Jair, que é o arquiteto que assumiu a produção do Niemeyer, ele vai vir fazer uma palestra sobre os andamentos dos trabalhos e da história do corpo do mestre. Então, quem quiser participar. Que dia vai ser? Desculpa. 22. Terça-feira. Que horas? Acho que às 8 da noite. Por isso eu passo parcelinha depois desse parágrafo, acho que é melhor, né? Dia 28 de novembro, durante o dia todo, tem as eleições nacionais do IAB por todo o Brasil. Em Campinas nós temos uma chapa única encabeçada pelo colega Denis Pérez, que vai me suceder. Então eu vou depender dele para continuar no que vem aqui, se assim ele quiser. Já me manda mais. Dia 15 do 12, 15 de dezembro é o Dia Nacional do Arquiteto, aniversário do Oscar Niemeyer também. Então vai ter um evento do IAB indefinido, mas eu passo com antecedência para todos. E no dia 16, o evento acho que mais bonito do IAB dos últimos 5 anos, aquele projeto Identidade, Música e Arquitetura, a gente vai fazer uma apresentação na Catedral, com o tema natalino, com a orquestra da Unicamp completa, dia 16. Vai ser um evento aí de grande porte, tal, 16 de dezembro. E é legal lembrar que esse calendário foi acontecendo todo mês, né? Cada vez num espaço. Então, em várias igrejas, Campinas já aconteceram, né? Então, é legal. Esse vai ser a sexta apresentação. Esse projeto está sendo todo filmado profissionalmente, está sendo feito um documentário que na gestão do Denis vai ser lançado. E é um trabalho muito bonito de adentrar aos patrimônios arquitetônicos da cidade de Campinas, junto com a orquestra, junto com a palestra do João Verde, falando sobre a história, localização, etc. Muito bacana, tá? Então eu passo depois para a Celinha para divulgar. Fábio, eu tenho também coisas acontecendo, eu vou passar o depois. Tem um circuito de filmes, falantes ali, aqui.
vieram cerca de 5 ou 6 filmes que estão sendo passados lá no Unicamp, versando sobre temas de habitação, coisas ligadas à temática do plano diretor, e tem debates depois. Então, terça-feira, não, ontem, dia 8, teve o primeiro que falou sobre a questão da Espanha, o filme espanhol, sobre a questão das construções lá que estão abandonadas, etc. E a crise, né, a crise imobiliária lá. E amanhã tem outro, enfim, tem um programa que eu vou passar na Unicamp e na Casa do Lago. Legal. Alguém mais queria fazer alguma colocação? Só me apresentar, eu estou chegando aqui pela primeira vez, estou participando aqui da reunião. Meu nome é Julianei, podem me chamar de Gil. Eu venho aí apresentar a UMEC, União Municipal de Entidades Comunitárias, e vim aqui para cumprir um pouco aprender com isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Já faz parte da família. Então já morreram tirar as faltas. Não, isso é muito bom. Bom, então está combinado então no dia 23, tá? Reunião extraordinária, novamente aqui. E caso a prefeitura não aceite de alguma forma, a gente mantém a reunião? Sim. Vamos ver, eu acho que sim. Eu acho que a prefeitura vai aceitar, não sei se consegue. Vamos trabalhar em cima. A prefeitura não aceitar. Não, eu acho que aí não dá, né? esses temas. Trabalho bem grande. Com essa possibilidade. Eu posso dar mais um informe? Tem um seminário que vai acontecer no dia 17 na USF, seminário sobre políticas de mobilidade urbana, políticas de educação para o trânsito. Vai ser lá na USF, onde era o antigo seminário, dia 17, das 8 ao meio-dia. É aberto ao público, as pessoas podem entrar para fazer a inscrição. Então, isso seria legal, esses informes que você está falando, passar para o CVGU e ela distribui para todo mundo. Mas eu quero falar na reunião. Só precisa receber o e-mail, que eu não recebi o e-mail do CVGU, porque eu não incluí nesse e-mail aí. Muito obrigado a todos.